Treta entre os jogadores do São Paulo após o empate contra o Botafogo, situação de Zubeldia e a situação também do Caleri, que saiu lesionado. Preocupa. Vou trazer bastidores do São Paulo nesse vídeo pra vocês. E vou falar também de Ramon Dias. Na corda bamba, eu diria pra vocês que é iminente a saída dele do Corinthians e o alvo é Dorival Júnior, que também é alvo do São Paulo, também é alvo do Grêmio, que também é alvo do Santos. Ou seja, o Dorival Júnior é um técnico mais do que valorizado hoje no mercado do futebol brasileiro. Eu trago detalhes e bastidores pra vocês. Mas antes, ó, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos, todos os dias tem informações aqui pra vocês. E tem também cupom da Centauro Hernan10, 10% de desconto na compra dos seus produtos. Centauro, não esquece, QR Code na tela e link na descrição do vídeo, beleza? Bom, teve aquela treta, né, dos jogadores, né, depois do jogo. Até é legal vocês acompanharem nas redes sociais. O Gustavo Machado, que é dublador dos melhores aí, fez a dublagem da treta. Tudo começou ali de uma cobrança do Alan Franco com o Luciano. E depois teve a cobrança do André Silva ali com o Alan Franco. Isso é uma treta, xingamentos e tal. Perguntei se tinha alguma coisa a ver, assim, no sentido assim de, o elenco deu uma rachadinha, não tá ornando, ou se ia ter alguma conversa entre os jogadores, se ia ter alguma coisa com a diretoria, chamada de atenção, multa, alguma coisa. Nada disso. Esqueçam. Nada disso. Não vai ter nenhum tipo de conversa. Isso é natural do futebol. Isso é discussão pós-jogo, acalorado. Isso é entre os jogadores. Isso já aconteceu outras vezes com outros atletas desse mesmo elenco. O elenco é bem fechado, os jogadores se gostam. E isso foi uma questão natural. Então a direção vê isso como algo que não precisa ser chamado a atenção. Ponto. Isso já é passado. Bola pra frente, olhar para o jogo contra o Santos. Jogo contra o Santos que terá Zubeldia no comando do time. Nada muda, não vai ter mudança, não passa pela cabeça da direção uma mudança depois do empate contra o Botafogo. Mas André, o time não tá evoluindo, o time não tá jogando nada, o time não tá tendo resultado, toma gol no final, mudança, o time recuou, o Zubeldia não dá mais. São reclamações do torcedor, são questionamentos, é o trabalho do Zubeldia, mas a direção vê que o time consegue, que o Zubeldia tá fazendo um trabalho que ele consegue extrair do time algo positivo com pouco, tá fazendo bastante com pouco. Tem jogadores lesionados importantes, como Oscar e Lucas, que estão fora já há um tempo, né, além do Luiz Gustavo, agora o Caleri, né, eu já vou falar do Caleri. Então assim, tá conseguindo colocar a molecada tá correspondendo, os caras que estão entrando estão correspondendo, tipo o André Silva que fez gol, poderia ter sido o gol da vitória, é bem verdade. E que o time tá numa maré de azar ali, tomando gol no final, né. Rafael tá desempenhando bem, a zaga tem sido uma zaga que tá, né, ali dando alguns vacilos, mas ele tá buscando uma formação ali com o Ferrarese, por exemplo, que tá bem, né. Ferrarese é um jogador que vem sendo elogiado. Então assim, a análise do trabalho, ela é mais positiva. Ela tem problemas, né, o trabalho tem problemas, mas hoje a análise é muito mais do lado positivo do que do negativo. Então por isso o trabalho é bancado. Há críticas, há observações e análise, sim, mas hoje o trabalho é bancado e ele será o técnico contra o Santos. E a ideia é que siga o trabalho. É o que eu venho informando para vocês. A volta dos jogadores principais, a volta dos atletas principais. E aí sim você tem um estudo, uma análise desse trabalho do Zubeldia. Aí eu perguntei, o Dorival é um treinador que muito querido no São Paulo. E desperta interesse em um monte de clube aí que tá trocando de treinador. A resposta foi, não interessa, não preocupa, não estão olhando para isso. O foco é no trabalho do Zubeldia. Então o Zubeldia segue e nada muda neste momento. Certo? Caleri saiu ontem, né? Joelho, né? Um trauma no joelho ali, depois de uma dividida, e é tudo muito pessimista. Vai fazer um exame agora, tô gravando esse vídeo agora de manhã, final da manhã, melhor dizendo, meio-dia. Muito provavelmente é LCA, muito provavelmente é lesão de ligamento, muito provavelmente vai passar por cirurgia e o tempo é longo de recuperação. Então, Caleri, a situação é pessimista, né? Se tivesse uma recuperação normal, sem cirurgia, convencional, vai ser algo que, uma mudança de cenário muito grande. Então, assim, o Caleri vai passar por exames, vai passar pelo médico, mas provavelmente o cenário é de cirurgia e o cenário nos bastidores do São Paulo é pessimista. São Paulo iria atrás de um reforço, né? Iria no mercado para um substituto, para ter no elenco? A princípio não, mesmo porque a janela está fechada, mas a princípio não, pela questão financeira. Então seria André, Rian Francisco, né, ali para quebrar o galho, vamos dizer assim, enquanto o Caleri se recupera. Óbvio, abertura de janela, você tem uma possibilidade ali, um parceiro como o Superbet para ajudar, o cenário é outro. Mas a princípio agora, até porque a janela está fechada, sem muitas chances. E logo também vai parada do Mundial de Clubes e aí reabertura da janela. Vamos ver com calma essa situação. Certo? Ramon Dias balança muito no cargo do Corinthians. A derrota ontem para o Fluminense, os resultados ruins, principalmente, praticamente o time está fora da Sul-Americana, a eliminação na Libertadores, na fase prévia da Libertadores. Mas ganhou o título paulista. Beleza, ganhou o título paulista, mas assim, foi um título paulista que foi comemorado e tudo mais, porém, né, deixou um trabalho ali que não seguiu, não teve evolução. Então assim, a falta de resultados pressiona Ramon Dias. Vai ter uma reunião agora, no final da manhã, tem uma reunião por agora, que deve ser lá, né, muito provavelmente vai ser lá a saída do Ramon Dias, e o Corinthians já estuda um substituto, e esse substituto é Dorival Júnior. Vai aceitar o Corinthians? Vai aceitar voltar ao mercado? A informação que eu tenho é que até os últimos dias ele não tinha recebido nenhum contato, mas que estava avaliando, sim, abrir conversas nos próximos dias com clubes. E tem Corinthians, tem o Grêmio, que está cogitando que demitiu o Quinteiros ontem, tem o Santos, que está sem treinador, que foi frustrado por causa do Sampaoli, mas o Corinthians deve acelerar o processo depois de confirmar, muito provavelmente, a saída do Ramon Dias, vai para cima do Dorival Júnior para ser o novo técnico. E aí, gostaram da ideia? Após o empate, teve bate-boca com um repórter na coletiva, hein? Estamos haciendo el máximo de esfuerzo como grupo. Nunca voy a poner excusas
para explicar una situación, pero a veces acontece que tengo que describir la situación en contexto. Algo que 4 empates en cuanto a los números no es bom, pero los 2 empates de visitante, tanto com Mineiro como com Botafogo. Mas houve uma pequena discussão entre o Alan Franco, o André e o Luciano ainda no campo. De que forma você enxerga essa cobrança interna feita pelo elenco para tentar ¿Vos decís que eso atravessar es importante? essa fase? ¿Vos decís que eso es importante? No, Que sí, ellos parece terminen... Para vos es una pregunta importante. Eu acho relevante. No es importante. Terminamos un partido, hicimos un esfuerzo bárbaro, nos hacen un gol prácticamente al final, y para vos es importante esa pregunta. Para vos no es normal en el fútbol una discusión. Vamos a otra pregunta, no me gusta esa pregunta. Vamos a otra pregunta, es una mala educación, después de haber jugado un partido importante, prestarle atención o tirar los focos sobre una discusión sobre 2 o 3 jugadores que, por supuesto, después de un empate pueden estar calientes, pueden estar enojados, porque el empate no nos gustaba, queríamos ganar. Esa no es una buena pregunta de un buen periodista. Si vos sos buen periodista, que acho que podés ser un buen periodista, que siempre te valorado, no podés hacer esa pregunta. Bom, sem corporativismo, porque não conheço o rapaz, outra vez conheci. Quem é? O Gabriel Sá, da Arquibancada Tricolor, foi repórter da Jovem Pan. É um repórter que está em todos os jogos do São Paulo, dentro e fora de casa. Aliás, ele é o mais assíduo. Ele é quem tem mais... Faz a cobertura mais dia a dia. Mais próxima, né, colado. Seja como for, o Zubeldia não tem que ensinar ele a fazer jornalismo. Ele pode, tem todo o direito de não gostar, de não responder. Mesmo sendo formado em comunicação. Mas a forma agressiva, como ele levanta, coloca o dedo, isso é lamentável. Isso é o depois do... Isso é ridículo. Aquilo é o depois do... Isso vazou porque as pessoas seguem filmando. Sim, logo depois da coletiva. Não pode estar Essa agressividade aí significa uma coisa, ele está aqui, ó. Ele sabe o que está acontecendo, ele está muito pressionado e espanou. E isso não é um comportamento aceitável para nenhum treinador. Tá? Claro. Colocar dedo, levantar da bancada. Dedo aqui no Vessone. Calma, cadê? No Vessa? Aí, viu? Vazou na cara do Vessone. Não pode. Sem dúvida, não agiu bem o Zubeldia. Embora, para mim, o cenário ali tenha sido idêntico ao de campo, né? Uma discordância, não gostei da pergunta, quer dizer, ele justificou a resposta. Não, o cara não terminou a pergunta. Ele não conseguiu terminar a pergunta. Exatamente. A pergunta, ou então a observação era tão pertinente, porque ele até, o Gabriel Sá, fala, você não estava mais no campo. Então o Zubeldia não presenciou a discussão. E o Gabriel Sá, que era Alan Franco e Luciano, depois ficou Alan Franco e André Silva. Isso é notícia, cara. Como comandante, eu acho a pergunta bem ok. Ele quer saber do comandante. Evidente, claro, porque é ele que tem que criar isso. Se essa cobrança interna vai gerar uma mudança de comportamento, se isso é normal, uma pergunta tranquila. Até para responder é tranquila também. Agora, é aquilo que o Marcinho falou. O cara tá, como é que é, Marcinho, que você falou? Tá aqui, ó. Tá aqui, né? E assim, e até porque a cobertura do São Paulo tem sido, por isso que eu comparei do coração aquecido, tem sido muito agressivo. Contra ele? Contra ele, especificamente. E diferentemente do Corinthians, do Memphis, do Fabinho Soldado, só ele fala. Praticamente, a não ser a declaração do Carlos Belmonte, que ele fica até domingo que está chegando, né? O dia da maldição do âncora, né? Do 1 ano e da maldição do âncora Eduardo Tironi, do 1 ano do Zubeldia e das férias do Tironi, que também não serviu, né? Porque se o cara dá um prazo, não serviu para, não foi uma declaração pública suficiente. Então, assim, de fato, e aí fica tudo em segundo plano, né, Napoleão? O jeito que o time jogou, a atuação do time, vai tudo pelo ralo também, pelo ralo dessa vez. Na outra também, né? Na outra também. Com mais um empate. E acho que o São Paulo no Brasileirão, ele fez 2 partidas muito boas como visitante, as 2 ele poderia ganhar, e fez partidas ruins como mandante. Então esses 4 pontos, e o São Paulo ele vai ter dificuldade como mandante, porque ele tem pouco jogador. Bom, sobretudo os melhores são machucados. E perdeu outro ontem, o Caleri no primeiro tempo, nesse maldito gramado sintético. E aí... Suspeita de cruzado. Suspeita de ligamento cruzado. E aí, tem acho que... sobre o trabalho do Zubeldia, tem uma coisa mais... Eu acho que uma impressão que ela vai ficando consolidada nesse ano, que é assim... A forma pela qual o São Paulo entra nas partidas, invariavelmente é boa e surpreendente, como aconteceu de novo ontem. Então o São Paulo dominou o jogo na casa do adversário, com uma formação nova, com um menino pela primeira vez como titular brasileiro, o Alves, no lugar do Luciano. Teve a posse de bola, teve as melhores chances, teve um gol anulado para mim de uma forma bizarra. Virou na frente, 2-1. Aí passa o segundo tempo, quando naturalmente o time adversário, perdendo, vai para cima. Esse é o pênalti anulado ali, né? O árbitro que não dá faltas... Ele dá pênalti, né? Mas depois o VAR... mas aí eu acho que ele depende do ângulo que ele tá ali, entendeu? Ainda bem que ele foi lá ver. Sim, exatamente. Exato. Esse é o gol anulado. Fala do VAR agora. Depende. Esse é o gol anulado em que o Alves não participa da jogada e ele acaba sendo anulado por impedimento interpretativo, né? Aquela coisa de atrapalhar a ação da defesa e tal. Mas, a arbitragem à parte, e não foi a arbitragem que terminou o último jogo, no segundo tempo, como tem acontecido, quando o São Paulo tem que usar o banco, talvez seja o principal problema do Zubeldia, mas esse problema vai ser amplificado esse ano, porque o banco do São Paulo não oferece grandes opções e quando ele recorre aos jogadores mais experientes do banco, eles não correspondem. Foi o Wendel contra o Aliança, foi o Luciano ontem contra o Botafogo, né? E aí o Botafogo, de tanto insistir, empata, uma bola para 2-2. E essa série, aquele negócio, o empate... A gente falou disso ontem, lembra? Falamos, exatamente, a gente falou. O empate, o Vessone assina empate, eu assinaria, mas nas circunstâncias não, porque é mais um empate. E estava na frente 2 vezes, né? Exato. Então... E aí, eu acho que essa circunstância ela vai sendo adiada, protelada e tal. Se o time perde pouco, o time tem vencido pouco. É mais ou menos o cenário que o São Paulo viveu na época que tinha como técnico Crespo, né? Pós-título Paulo, o time empatava demais, era difícil de ser batido, mas ganhava pouco.
E aí eu acho que tem aí a diferença. O Vessone vai ler a nota da Gaviões da Fiel. A torcida organizada do São Paulo, que não é tão poderosa como a do Corinthians, mas tem muito poder, ela acendeu o sinal de alerta depois da visita ao centro de treinamento, ela entendeu, talvez a torcida geral não, que é o 2025 do São Paulo. O líder da Independente tem falado na temporada mais difícil da história do São Paulo. E é. Se o São Paulo... Isso é muito forte, cara. Quando o presidente da torcida organizada fala, é a temporada mais difícil da história do São Paulo. O São Paulo vai precisar da torcida mais que em 2017, quando foi aquele momento em que o São Paulo estava na zona de rebaixamento e a torcida, na base do gogó, manteve o São Paulo na primeira divisão. Ele tem a consciência disso. A direção tem a consciência disso, a comissão técnica tem a consciência disso, os jogadores têm a consciência disso. Agora, o público geral ainda não. A ver como serão os próximos dias. E aí, o técnico tem o apoio da torcida organizada. Não é a mesma coisa da torcida do Corinthians, pelo que o Vessone falou aqui. Então, e aí hoje eu até mostrei pro Vessone uma enquete da manhã de hoje, sobre Ramon Dias e Zubeldia. O apoio do Zubeldia, apoio ainda, junto à comunidade são paulina, é muito maior do que o do Ramon Dias. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil e a gente tá falando do São Paulo, que anda aí tendo alguns probleminhas aí, você já tá ligado o que é. Então já chega aqui, deixa seu like, inscreva-se no canal, ativa também o sininho de notificação, que é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coração, aqui pra mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos!